não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Então aqui vem uma coisa para a gente refletir. A gente vê aí direto, né? Volta e meia tem alguém falando que está preparando uma missão para colonizar não sei aonde, para povoar não sei onde, para levar humanos não sei para onde, para formar uma base não sei aonde. Pois é. Então aí nós acabamos de ver um detalhe aqui. O perispírito nosso, o nosso perispírito é esse aqui para a Terra. O nosso perispírito vai ter condições de sobreviver, se ambientar num mundo completamente diferente. Então, de repente, a gente está sonhando com uma coisa que não vai ser possível. Mas só o tempo para provar isso para cada um desses que estão querendo isso. Não estou criticando quem está com esses sonhos, não. Estou só me baseando no que a gente acabou de ler aqui. Só isso. Né? Se for da permissão de Deus, nós vamos conseguir. Se não for, nós não vamos conseguir. É simples assim. Ora, assim como nós não poderíamos existir naquele mundo, com o nosso corpo carnal, também os nossos espíritos não poderiam nele penetrar com o perispírito terrestre que os reveste. Emigrando da terra, o espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. Então, quando a gente desencarna e volta para o plano espiritual, há uma reconfiguração do perispírito. Está bem claro isso aqui. Que uma coisa é viver aqui, terrenamente falando. Outra coisa é voltar para o plano espiritual. O plano espiritual é uma coisa, o plano terrestre é outra coisa. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Olha, de novo, essa colocação, né? Eu até chamei a atenção, acho que foi na segunda-feira, na palestra. Quantas vezes a gente já leu que determinado fato está ligado ao adiantamento do espírito? De novo. A natureza do envoltório fluídico tem relação direta, está sempre em relação com o grau do adiantamento moral do espírito. E a semana passada a gente estudou isso aqui. O espírito muito atrasado, o corpo energético dele, perispirítico, é mais pesado, é denso. O espírito um pouco mais evoluído, o perispírito dele é mais leve, menos denso. É uma questão do adiantamento moral. Porque todos foram formados a partir do mesmo fluido. Mas aí, em função da evolução moral de cada um, o perispírito de um está de um jeito, o perispírito de outro está de outro jeito. Né? Os espíritos inferiores não podem passar à vontade de um mundo para outro. Os inferiores. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável, com relação à matéria tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Olha o quanto é séria essa questão então da evolução moral. Porque sempre fala, né? O espírito viaja a distâncias imagináveis, vai onde quer. É bem assim, vai onde quer, não. Vai onde quer, vírgula, de acordo com o seu adiantamento. Nessa categoria se deve incluir aqueles
cujo perispírito é tão grosseiro que eles o confundem com o corpo carnal. Olha só, é tão grosseiro que confunde o perispírito com o corpo carnal. Você imagina, que atraso que não deve ser, né? A razão por que continuam a crer-se vivos. Nós vimos no estudo do céu e inferno, em algumas comunicações lá dos mais atrasados, dos assassinos lá, eles demoraram não sei quanto tempo para entender que eles tinham desencarnado. Aquele que roubava, matava para roubar, eu lembro direitinho da história, ele demorou muito tempo para entender que tinha desencarnado. Agora passou a existência inteira matando para roubar. Imagina que atraso que não era. Então ele custou entender que ele tinha desencarnado, ele custou entender que aquilo que ele via era o perispírito dele, não era a matéria. Aí é onde muitos sentem vontade de beber, de fumar, de consumir droga, de fazer sexo. Para sentir essas coisas tem que ter a sensação de que tem o corpo. Essas coisas tudo são 100% matéria. Se eu não tenho noção nenhuma da matéria, como é que eu vou sentir vontade de beber? Baseado em quê? Eu estou negócio, Mar, semelhante. Aí aquele espírito que desencarnou, ele ficava junto com aqueles que continuavam com a matéria. Então ele dava mais força para ele. Se sente. É a turma. É a turminha. É a turma. Né? Esses espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da terra como os encarnados. Então eles têm dificuldade até para ir embora. Vixe, aqui nessa sala deve ter um piano, entendeu? Julgando-se entregues às suas ocupações terrenas. Faltou nessa aí. Outros, um pouco mais desmaterializados, não o são, contudo, suficientemente para se elevarem acima das regiões terrestres. Então está aí outro detalhe também que talvez muita gente passa batido. Eu desencarnei e já vou para o plano espiritual. Não, é isso. Não é assim não, né? Coisa não é bagunçada assim não. Não é para sair na carreira não. Se você for atrasado demais, você não vai. Primeiro que você não vai sentir vontade de ir. Segundo que você não vai entender que você desencarnou. Terceiro que é aqui que estão os seus prazeres. Você acha que é prazer, felicidade, alegria, seu dinheiro, seu patrimônio, suas relações sociais, seus vícios, está tudo aqui. Por que você vai embora? Você vai querer ficar aqui. Então vai se passar um tempo, primeiro para você entender que você desencarnou, depois você largar dessa tranqueira toda, depois você ir para o plano. Por isso que tem muitos que às vezes ficam num sono que dura décadas, séculos. Né? Tem aqueles que não saem nem do lado da sepultura. Eles ficam ali. Agora você imagina. Quanto materializado não é. Aí junta que os que ficaram aqui encarnados não ajudam. Tem isso também, porque quem permanece encarnado pode ajudar muito nessa transição, muito. A gente já estudou isso lá no livro dos médicos. O problema é que se não tiver um pouquinho de instrução, não ajuda, atrapalha, fica segurando o desencarnado aqui. Eu lembro bem daquela situação que a mulher guarda todas as roupas. Fechou o quarto, não, aqui ninguém mais entra, depois que morreu fulano, vai ficar todo, o guarda-roupa intocável, não vai doar nada. É um absurdo, não vai doar nada, roupa, sapato. Para que isso vai ficar lá? A camada de fluidos espirituais que cerca a terra
se podem comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. Então aqui foi feita uma analogia, uma comparação com as camadas da atmosfera. A atmosfera tem várias camadas. As camadas mais densas ficam mais próximas da superfície. As menos densas ficam mais afastadas da superfície. Então a mesma coisa que ele comparou aqui. Aqueles que têm o perispírito menos denso estão nas camadas mais altas. Aqueles que têm o perispírito mais denso, mais atrasado, fica aqui na superfície. É isso. Não são homogêneos esses fluidos. Não são homogêneos, quer dizer, não são todos iguais. É uma mistura de moléculas de diversas qualidades. Agora eu fico pensando, a gente que às vezes acha que sabe muita química, né? Não, porque eu entendo de química, você não entende nada. Não, explica isso aqui. Explica isso aqui. Você acabou de falar aqui. Né? Não são homogêneos esses fluidos, é uma mistura de moléculas de diversas qualidades, entre as quais necessariamente se encontram as moléculas elementares que lhes formam a base, porém mais ou menos alteradas. As moléculas elementares são as moléculas que deram origem ao perispírito, por isso são chamadas de elementares, a base. Os espíritos chamados a viver naquele meio tiram dele os seus perispíritos, porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido peculiar, ao mundo onde ele encarna. Então tem isso também. Vai depender para onde o espírito está indo, onde que ele vai encarnar. Se ele é um pouquinho melhorado, ele vai pegar a parte, comparando com a atmosfera, mais alta da atmosfera. Ele vai ter um perispírito mais leve, menos denso. Se ele vai encarnar e ele é um espírito muito atrasado, ele vai pegar a parte mais densa. E ele vai ter um perispírito mais denso também. Vocês estão entendendo? Sim. Resulta disso esse fato capital. O que é um fato capital? Um fato muito importante. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra. Não é idêntica. Repito, apesar de todos terem sido formados da mesma origem, o fluido cósmico. Mas ao longo das existências, cada um foi ficando de um jeito. Nosso perispírito pode até ser parecido, nós, essa turma que está aqui encarnada, mas não é igual. Não é porque nós somos todos humanos, estamos no mesmo planeta, que o perispírito nosso é igual. Cada um de nós tem um grau evolutivo. Pode ser uma diferença de um fio de cabelo, mas tem uma diferença. Resulta disso. Opa, você já li. Já li. Os encarnados que povoam a Terra ou o espaço que o circunda. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, que, como foi demonstrado, se forma dos mesmos elementos, qualquer que seja a superioridade ou inferioridade do espírito. É isso. O carnal não tem diferença. A formação do corpo humano é a mesma para todo mundo. Não interessa o nível social, não interessa nada. A matéria é a mesma. A origem também é a mesma. Só lembrando que Jesus Cristo era encarnado. Então, viveu uma experiência. Né? Por isso, em todos
são os mesmos, os efeitos que o corpo produz, semelhantes às necessidades, ao passo que diferem em tudo o que respeita ao perispírito. Também resulta que o envoltório perispírito de um espírito se modifica com o progresso moral que esse realiza em cada encarnação. Guarda isso. O envoltório perispirítico que cada um de nós tem, ele se modifica com o nosso progresso moral em cada existência. Então aqui, se você ainda tinha dúvida que nosso perispírito é diferente um do outro, acho que agora não tem. Então você quer dar um up, né, que usa esse termo, que a gente fala que vai dar um up no visual, né? Deixa eu dar uma repaginada aqui, todo mundo é preocupado com a matéria. Enche daqui, estica de lá, muda isso, tira daqui, acrescenta de lá. Preocupação é essa. Então, por que você não faz isso com o perispírito? Eu também. Por que eu não faço isso com o meu perispírito? Ao invés de ficar pintando o cabelo. Tem que pintar o perispírito. Daria muito mais lucro. Já que a gente gosta dessa palavra, lucro. Daria muito mais lucro. Né? E nós, por exemplo, tem que pintar o cabelo. Tem cabelo. Até me criticando um pouquinho. Você pinta o cabelo? Por isso que ele está rindo com você, debochadamente. Então. Mas a partir de agora você vai pintar o cabelo com o seu perispírito. Né? Então, gente, olha a importância disso aqui. Né? Também resulta que o envoltório perispirítico de um espírito se modifica com o progresso moral que ele realiza em cada encarnação. Embora ele encarne no mesmo meio. Encarnação nossa sempre aqui na Terra. Em cena, né? Pelo menos. Aqui para frente eu não sei. Que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, têm perispírito menos grosseiro do que os indígenas desse mundo. Então tem isso também. Se vem um espírito superior aqui para dar um empurrãozinho na gente, que de vez em quando tem que vir, ver se a gente dá um pulo para frente, ele tem que preparar o perispírito dele para viver nesse planeta aqui, com essas condições. Olha só. Jesus, por exemplo, ao viver a sua experiência carnal, quanto que ele... Porque olha a evolução do Espírito de Jesus. Imagina que rearranjo molecular ele deve ter sido processado para ser possível ele viver os anos que ele viveu aqui. E olha, nós estamos falando do mundo de 2000 anos atrás. Brutalidade, selvageria, né? Encrenca de tudo quanto é canto. Quanto que não teve que modificar? Então tem mais essa. Não é porque é um espírito superior que do jeito que ele está, ele chega e encarna. Não. Precisa preparar. A gente, se você quer ir lá para a Lua, você vai ter que se preparar, não tem jeito. Se não preparar, você não consegue ir para a Lua. Os astronautas aí que foram lá, quantos anos de treinamento? Isso com aquela roupa toda, né? Um monte de gente ali assessorando. Vai ficar lá alguns minutos, não foi nem para viver lá, vai ficar alguns minutos lá. Então você imagina um espírito que veio para uma missão. O que não é a preparação para dar conta disso aqui? Às vezes a gente que é daqui custa a suportar, né? Poluição, as vibrações ruins, guerra, assassinato, crime, malandragem de tudo quanto é tipo, né? A gente se sente mal com isso. Por quê? Porque às vezes a gente fica só vendo notícia ruim, só conversando coisa negativa,
Mas que jeito você acha que vai ficar o seu perispírito? E sem você perceber, você fica se alimentando daquilo. Quer dizer, você vai tornando o seu campo energético cada vez mais grosseiro. E você fica ansioso, quer saber da fofoca, da notícia, da intriga, de não sei o quê, do acidente, que matou não sei quantos, que roubou não sei quantos. Então, olha o que você está fazendo com o seu perispírito. Né? Aí você chega num lugar, está todo mundo brigando, ao invés de você chegar numa oração, ou nem chegar, se afasta e ora. Não, você chega e vai brigar também. E vai bater boca também. Quer dizer, apagar o fogo com a gasolina. Quando fala ali, tem aqueles menos grosseiro que os indígenas desse mundo, porque eu vi as mais grosseiros do inferno. Fez uma comparação para a gente entender. E para nós, o indígena é um selvagem. Então, por isso que fez essa comparação aqui. Tá? Menos grosseiro do que os indígenas. Na verdade, indígenas somos nós. Todos nós somos indígenas. Então, quem escreveu tudo isso aí, Allan Kardec, está lá na Gênesis, capítulo 14. Para não perder o costume, né? Capítulo 14 da Gênesis. Vamos chegar lá. Não é fácil, não. Então a gente vai parar aqui. Funções do perispírito, fica para a próxima quarta. Funções do perispírito. Agora a Gênese. Nós estamos no item 47, do capítulo 1. Item 47 do capítulo 1. Só lembrando um pouquinho do item anterior, a gente pegar o fio da meada, estava falando sobre a doutrina espírita, de Allan Kardec para cá. Surgiu em vários pontos do planeta, diferentemente de outras seitas, de outras crenças, de outras religiões. Jamais se apoiou em um nome. Jamais. Allan Kardec foi um escolhido, como poderia ter sido qualquer outro. E ele nunca usufruiu dessa escolha que lhe foi privilegiada. Nunca. Né? Só os mais desinformados acham que a doutrina espírita é uma criação de Allan Kardec. Os mais desinformados. Quem tem um mínimo de informação jamais vai falar uma coisa dessa. Né? Então, diferentemente de outras crenças, que muitas vezes se apoiaram em um nome, ou em alguns nomes, surgiram num determinado local e ali floresceram. A doutrina espírita não. Ela surgiu em diversos pontos. As experiências, por exemplo, elas foram relatadas originárias de diversos pontos da Terra. A mesma experiência, com os mesmos resultados. Então é sobre isso que a gente estava falando. Lembraram? Quem veio quarta passada? Então vamos continuar. Essa circunstância, qual circunstância? Essa que eu acabei de falar. Essa característica do Espiritismo, inaudita na história das doutrinas, lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. Doutrina, então, espírita tem força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto, num determinado país,
será materialmente impossível que a persigam em toda parte, em todos os países. Tá? Você olha, por exemplo, vamos pensar domesticamente. Você tem noção de quantos centros espíritas existem em Uberlândia? Talvez que nós saibamos, não sei, eu não sei. Eu desafio aqui alguém, eu sei de todos os centros espíritas de Uberlândia. Não sabe. Eu não acredito que você sabe onde estão todos os centros espíritas, onde fica todos os centros espíritas de Uberlândia, você não sabe. Você conhece alguns aí. Se brincar, uma meia dos outros. Nas partes, nas últimas folhas do IEC, tem uma relação não. Tem uma relação. Então você ainda usa o que eu sei. Não, é isso. O fenote. Dá uma internet para ela. Muito tempo. É do Google, um negócio assim. Né? Boa informação. Eu sei. Dá um jeito. Então, voltando, nós não sabemos da doutrina espírita aqui onde a gente mora. Aí se for expandir, Triângulo Mineiro, Minas Gerais, região sudeste, Brasil. Então, por isso que falou isso aqui. Nós vamos perseguir o centro espírita, turma lá do Dona Zulmira, lá em Uberlândia. Mas não é só aqui que tem centro espírita. Quantas dezenas de centros espíritas tem? 111 centros espíritas Em Uberlândia? 111. Entendeu? Não tem um nome aqui que sustenta. A gente tem aqui as pessoas que sempre se dedicaram mais, né? O Soldado Catano, por exemplo, e outros tantos, né? Os que estão atualmente se dedicando, mas não está apoiado nos ombros de um. O Soldado Catano partiu, o plano espiritual, o centro espírita seguiu. A obra seguiu. Assim como o dia que a gente partir, eu imagino que vai seguir também do mesmo jeito. Então é isso que está falando aqui. Tá? Em contraposição, há um lugar onde lhe embaraçem a marcha. Haverá 1000 outros em que florescer. Ainda mais, se a ferirem num indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela promana. Gente, o Chico, ele foi atacado a vida inteira, materialmente falando. Pois não questionaram até a psicografia, não puseram até peritos para comprovar a caligrafia das comunicações. Ele foi crivado de perseguição de tudo quanto era. O Divaldo, quantas vezes o Divaldo mesmo falou que faltando segundos para ele começar a palestra, obsessor pesado, aquele obsessor que vem para arrebentar, chegou pulando com os 2 pés nele. Quantas vezes? A ponto dele passar mal. Ele passar mal, ele ter mal-estar. Então, é isso que está falando aqui. Tá? Você pode ferir uma pessoa, outra pessoa, mas você não vai ferir o espírito. Vou atacar os espíritos. Você, encarnado, vai atacar o espírito? Vai ser novo. Todos. Eu imagino que não tenha um que não tenha sido perturbado, atentado, desequilibrado. Não tenha um.
inimigos estão em toda parte e existirão sempre. Se por um acaso impossível conseguisse sufocar a doutrina espírita em todo o globo, ela reapareceria pouco depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se podem suprimir as leis da natureza. A base do espiritismo está na natureza, então não tem como se acabar com o espiritismo. Pode promover uma verdadeira caça às bruxas aí, aos centros espíritas. Então, nós vamos fechar o centro espírita, tudo. Não vai acabar a doutrina. Exatamente. As manifestações espíritas não vão cessar. As intuições, os sonhos, as comunicações através dos sonhos. A mediunidade, não, que a partir de agora está proibida a mediunidade. Como você proíbe a mediunidade? A pessoa nasceu com aquilo, ela não fez uma faculdade para virar médium. É diferente de uma profissão que a gente tem. Você fez um curso para ser aquilo. Mediunidade, você nasceu com ela. Então, como você acaba com isso? Então, se não tem como acabar com as manifestações espíritas, com a mediunidade, com os elementos da natureza, então você não vai acabar com a doutrina espírita nunca. Impossível. Né? Eis aí o de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Isso então foi publicado lá na Revista Espírita em fevereiro de 1865. Perpetuidade do Espiritismo. Espiritismo perpétuo, ele não vai acabar, ele só vai evoluir cada vez mais vai se enraizar, entrar no entendimento de cada um, que ainda, falta muita gente para entender, nós mesmos, quanto que não falta para a gente entender, 48. Entretanto, disseminados os centros, quer dizer, os centros estão espalhados, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se faziam em qualquer lugar. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando sobre uma forma única, concisa e metódica o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. Então houve um tempo que as casas espíritas ficavam isoladas. Que tempo? Antes de Kardec, antes de existir a imprensa escrita. Então, nem nessa época acabou o princípio da doutrina. Muito pelo contrário, as coisas foram acontecendo para unir as casas. Hoje, com o advento da internet, se quiser pôr 111 centros numa única palestra, põe. Todo mundo tem internet. Todo mundo tem internet. Você grava isso aqui, aí você põe isso aí no YouTube, então dá para o mundo inteiro ver. Como é que vai acabar com essa doutrina? Não tem jeito. Não tem jeito. Se não conseguir fazer essa reunião aqui, nessa casa, nesse ambiente, em qualquer lugar que um de nós estivermos, pega a internet, seu próprio celular, grava e põe na rede. Então, você entende que não tem como acabar com isso? Lá atrás teve muita perseguição e morte, Marcos? E não conseguiram acabar. Porque incomodava. Pois, incomodava. Porque incomodava. Tudo que incomodava, eles queriam eliminar. Matou foi muito. Batia de frente.
Aí tem uma nota aí, né? 9, vamos ver. Assim compreendendo, a Federação Espírita Brasileira passou a publicar obras espíritas na língua internacional, o Esperanto. Tá bom, então todo mundo vai ler. As obras básicas, elas existem em Esperanto. As 5 obras básicas. Então, eu não falo português, não precisa. Você sabe Esperanto? Não, Esperanto eu sei. O Evangelho segundo o Espiritismo, ler e interpretar. Né? Então é isso. Vou ver mais um, 49. As 2 primeiras revelações, estão lembrados quais são as 2 primeiras revelações? Moisés, 1800 anos antes de Cristo, e Jesus Cristo, 2000 anos atrás. São as 2 primeiras revelações. A terceira é a codificação da doutrina espírita. Estou prestando atenção. Para prestar atenção. As 2 primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto. Como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Realmente, Moisés era a ferro e fogo, e Jesus também teve que pegar pesado. Jesus teve que bater na questão da fé, não tinha outro caminho, parábolas, né? 2000 anos atrás. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença, devido ao progresso de costumes e de ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. Eu falei, Moisés, 1800 anos antes de Cristo, 18 séculos. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão. Realmente, Moisés escreveu, não leu, o pau comeu. Era na pancada. Ferro e fogo. Ferro e fogo. Lei mosaica. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheiro. 1800 anos depois. É livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com os seus adversários. Realmente, quantas vezes Jesus encarou os juízes lá, os doutores da lei? Então vocês que são os bambambam, os doutores da lei, então vamos discutir isso aqui. Quantas vezes? Né? Isso aí foi irritando os doutores da lei. O que esse cara está achando que ele é? Nós somos os doutores, né? É mais ou menos hoje uma turma de doutores aí que nós temos. Guardadas as devidas proporções. E tem aquela máxima lá que eles tentaram pegar Jesus, né? Aí ele soltou a terra. Aí a César e a Deus o que é de Deus. Nossa.